Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu já estava há algum tempo planejando esse vídeo. Eu estava me organizando para procurar fazer uma coisa bem detalhada. Mas quando a gente planeja demais, às vezes a gente fica só demorando e a coisa é urgente. Se, a gente precisa se prontificar a fazer essa ou aquela outra tarefa. Eu vou deixar passar essas imagens aqui sem som. E essas imagens elas tratam de um assunto das ciências antigas. São documentários que falam de diversas descobertas e achados arqueológicos do passado. São diversos os personagens que fizeram a história antiga. E o que eu quero nesse vídeo? Eu quero tratar de uma coisa que está em andamento, que vai acontecer e que brevemente você terá que se deparar com isso. Novamente, eu sou técnico eletrônico, você deve saber, você é do canal. Mas eu sou também evangelista, sou ministro do Senhor Deus, com a fé que eu tenho, não com a fé que outro tem, com a fé que eu tenho. O Senhor Deus já deixou bem claro que a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Então a gente não tem que inventar uma fé. Então eu sou até onde o meu limite é possível. E o que vai acontecer no porvir, não demora muito, trata sobre esse assunto bem aqui, olha. A sétima cabeça. Eu coloquei essa imagem aqui, claro que é uma alegoria, um desenho, uma concepção artística. Mas essa sétima cabeça que a gente está vendo aqui, num vídeo, ela está bem aqui, olha, nesse livro aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 13. Eu vou ler até o versículo 3 para que a coisa fique bem clara. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como leão. Deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E o texto continua, eu não vou ficar muito tempo lendo o texto. Mas o que é interessante para nós é essa porção bem aqui, olha. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada. É exatamente sobre isso que eu queria falar com você nesse vídeo. A sétima cabeça. Essa sétima cabeça, ela está para ser sarada. Ela está para acontecer evento no mundo, estão se preparando eventos no mundo, que esses eventos eles vão dar um choque na humanidade, um choque muito, muito grande, diferente de tudo que você já ouviu falar. Voltando lá para a antiguidade, não existia no passado um rei, um governante, um tirano, seja qual for o tipo de nome que a gente possa dar, a nomenclatura, que não tomasse decisões sem primeiro consultar os sábios, os feiticeiros, os adivinhos, os astrônomos, os astrólogos e os diversos nomes que naquele tempo se cunhava. Então nenhum rei tinha essa capacidade de tomar decisões sem antes consultar esses especialistas da época. E o mundo existia assim, era assim que o mundo funcionava. Entretanto, isso existia, funcionava, mas eram coisas abertas que todos exatamente sabiam que se fazia, não era algo oculto, que alguém fazia de forma escondida, não. Sabia-se que os reis procuravam os adivinhos antes de tomar essa decisão para ir para esse ou aquele outro combate. Sabia-se que os reis procuravam os profetas, procuravam os videntes, procuravam as necromantes, as pitonisas, todo esse arcabouço de informações que existia a esse modo, eram consultadas antes de os reis tomarem decisões. Nós vamos construir um açude aqui, vamos consultar o fulano. Nós vamos atacar aquele reino, vamos consultar o fulano. Então funcionava desse jeito. Ninguém tomava decisões sem consultar os seus gurus, os seus agentes, os seus vizis, as pessoas que nutriam ele de informações. E desse jeito o mundo funcionava e chegou até o tempo que nós vivemos atualmente. Entretanto, chegou um momento da história, com o advento da presença do Senhor Jesus aqui na Terra, em que
essas coisas que eram cultuadas, que eram trazidas como essencial, elas foram abandonadas. Passou-se a pregar o evangelho e as feitiçarias, as idolatrias, todas elas foram se escondendo, mitigando, de tal sorte que chegou um momento em que as pessoas já evitavam serem reconhecidas como utilizadoras desses expedientes. Aí, essa situação lançou esse sistema, esse método antigo para o obscurantismo, para uma penumbra, lançou esse método para uma situação que envergonhava aquele que a utilizava. E atualmente ainda é assim. Certas pessoas têm vergonha de dizer de admitir que elas vão consultar os feiticeiros, alguns já não têm. Outros têm vergonha de dizer que consultam astrólogos, que consultam pitonisas, médiums e tudo do gênero que você puder imaginar. Mas essa vergonha atual ela vai acabar. As pessoas vão parar de ter vergonha. Porque exatamente por causa dessa leitura que eu acabei de fazer para você. O versículo 3. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal fora curada. Ela será curada. Querido, o que vai acontecer? Atualmente está morta no sentido de colocado para esse nicho do ocultismo, para esse nicho do absurdo, para esse nicho da coisa errada, da coisa que não é oficialmente, por exemplo, nós temos inclusive vídeos na internet sobre governos ali da América Central que não tomam decisões sem antes consultar os feiticeiros, os adivinhos. Isso lá na América Central, mas mesmo assim é uma coisa localizada, não é uma coisa oficialmente, não se faz oficialmente. É uma coisa que faz-se escondida. Mas vai chegar um momento em que isso vai parar. Por quê? Porque a ferida mortal, ou seja, essa forma de pensar, preste muita atenção. Quando a palavra do Senhor Deus refere-se à cabeça, nós estamos falando de pensamento, nós estamos falando de forma de pensar, nós estamos falando de conhecimento, de informações, de filosofias e todo esse arcabouço que contém o pensamento, o raciocínio. Você entende? Então a sétima cabeça, que é a palavra de Deus, e isso eu estou abordando dentro dessa ótica. O assunto ele é multifacetado. Ele não está contido apenas nisso que eu estou falando. Eu estou abordando em uma ótica. Preste muita atenção. Existem questões históricas que também devem ser levadas em consideração na hora de fazer essa interpretação. Como biblista, eu devo dizer para você que não está contido só aqui no que eu estou considerando esse assunto. Ele é muito amplo. Mas, continuando dentro dessa visão, preste atenção que esses assuntos, essa forma de pensar, que hoje está dentro de um quadro obscuro, dentro de uma penumbra, ela vai parar de ficar assim. Porque essa ferida mortal, ou seja, com o advento do evangelho, as pessoas se envergonhavam de dizer que eram médiuns, que eram astrólogos, que eram feiticeiros, necromantes, aquele que conversa com os mortos, porque já foi bem dito que os mortos não podem louvar a Deus. Então muita gente evitou por causa do cristianismo. Mas você tem percebido que o cristianismo tem sofrido duros golpes, há duro processo de difamação. E a própria Escritura ela já revela isso para nós. Olha, o versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, lhe difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Você está vendo como a coisa... Estamos sob um ataque cerrado. Por quê? Porque a cura desta sétima cabeça está em andamento. As pessoas vão parar de ter vergonha de admitir que elas fazem, que elas praticam a magia negra. A besta de 7 cabeças, ela está para emergir e ela vem com uma cabeça ferida. Mas essa cabeça ferida, ela será sarada. Você vê que o relato bíblico diz que ela foi ferida de morte, mas essa ferida mortal foi sarada. Então você que está assistindo esse vídeo, você que serve a Deus ou não, por uma curiosidade, você pode estar assistindo esse vídeo, entenda o seguinte, que tudo aquilo que está hoje confinado a uma coisa obscura, ao ostracismo, isso virá à tona. Tudo que você ouviu falar sobre OVNIs, sobre magia negra, sobre
feitiçarias, sobre a maçonaria, tudo isso que está englobado em uma coisa só, afastado do cristianismo, isso aí tudo vai virar moda, vai ser uma coisa que as pessoas não terão mais vergonha de admitir que fazem. Embora, se você, por exemplo, procurar aqui alguns, por exemplo, atores de televisão, eles admitem que eles vão procurar os seus gurus, procurar os seus encantamentos, as suas mandingas, para poder ter aquele emprego, ter aquele papel principal. Então eles estão fazendo, mas não se admite que oficialmente é feito. Nós temos relatos contundentes de pessoas que disseram que já foram feiticeiros, por exemplo, da Rede Globo. Ele diz que fala dos sacrifícios que são feitos de animais, e alguns terrivelmente anotados como de seres humanos, inclusive. E essas coisas não são ditas oficialmente e jamais, no presente momento, será admitida oficialmente como feita, como praticada, como sendo uma coisa continuada. Não. Por quê? Porque a sétima cabeça ainda está ferida. Quando essa desgraça for sarada, o mundo vai se maravilhar. Preste atenção. Vamos voltar aqui à leitura bíblica. Diz aqui, ó. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Por quê? Porque a cabeça que estava golpeada de morte, essa ferida mortal foi curada. Então as pessoas vão ficar, elas vão se sentir, agora está tudo bem, agora eu estou num ambiente que eu posso ficar tranquilo, não tem mais essa perseguição, essa opressão. O cristianismo está mitigando, está diminuindo a sua influência. Preste muita atenção, que eu estava preparando esse vídeo já há algum tempo para falar desse assunto, mas tudo aquilo onde não tem o Senhor Jesus como meta, como escopo, como objetivo, ele está enclausurado dentro dessa explosão que acontecerá pela cura dessa sétima cabeça. É importante você saber, aquelas pessoas que têm certos poderes extraordinários, tudo isso vai ser explicado, meu querido. Todos aqueles fenômenos chamados paranormais serão explicados com clareza. Todas essas coisas, as pessoas se sentirão saciadas, elas tinham aquela curiosidade, o que é isso? Por que acontece isso? Por que acontecem as possessões demoníacas? Por que acontecem as levitações? Por que realmente existe essas pessoas chamadas de extraordinárias? O que é isso? Aquela pessoa que ele não faz um truque, nem uma mágica, ele faz uma coisa na frente dos meus olhos, eu estou vendo ele fazer, eu não estou percebendo, eu coloco 3, 4, 5 câmeras e nós não pegamos o truque, nós apenas presenciamos um fato acontecer, uma metamorfose, uma transformação, um vórtice na sua frente pode acontecer, e essas coisas, elas estão legadas a uma situação de obscurantismo, a uma situação de penumbra, de esquisitice, de coisa não aceita oficialmente. Entretanto, quando isso aqui, querido, a sétima cabeça que está ferida de morte, for curada, toda a terra vai se maravilhar, porque será explicado essa forma de pensar. Será explicado, será restaurada essa forma de ver as coisas. Aquilo que você via nos estudos, que um rei não ia para a guerra sem antes tomar uma decisão, isso tudo vai ser explicado. Por que ele não faz isso? Ora, afinal de contas, o mundo funcionou desse jeito. Mas com o advento do cristianismo, esse jeito de pensar, essa forma de pensar foi ferida. Aí, com esses ataques que o cristianismo está sofrendo, e com o mau testemunho que muitos de nós prestamos à sociedade, através da troca da fé pelo dinheiro, da troca da fé por cargos, da troca da fé por posição social, pelo mau testemunho abundante que nós, as pessoas que se dizem cristãs, têm prestado ao mundo, aí o que acontece? As pessoas estão ficando cansadas, saturadas. Elas veem a gente falar tantas coisas, mas não vê essas tantas coisas acontecerem. A gente fala de amor e muitas vezes nós agimos como pessoas perversas. Nós falamos de Jesus e às vezes tomamos atitude que Jesus não tomaria. E essas coisas vão cansando, as pessoas vão cansando. Que cristianismo é esse? Hipócrita é esse? E isso tudo vai dando margem, vai potencializando esse evento aqui da cura da sétima cabeça, da sétima forma de pensar, que atualmente ela está ferida de morte, mas ela está paulatinamente encontrando situação para ressurgir, para ser restaurada. E aí o mundo vai ficar agraciado,
O mundo vai fazer uma musiquinha, preste atenção que é uma musiquinha bem aqui, ó. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Você verifica? Então haverá uma musiquinha que o mundo vai fazer em homenagem a Satanás. Por quê? Porque a sétima cabeça vai ser restaurada. Toda aquela busca, aquela inquirição que os reis tinham para os poderes das trevas, que a maçonaria nutre atualmente para os poderes das trevas, tudo isso vai ser, como é que eu posso dizer, vai ser tranquilo agora, não vai ser mais uma coisa obscura, uma coisa maligna, vai perder o tom maligno, exatamente porque as pessoas estão chamando de bem para o mal e para o mal de bem. As pessoas estão louvando a presença, por exemplo, de um homossexual, fazendo piadas na televisão, as pessoas acham engraçado. As pessoas já estão dizendo que esse negócio de casamento, família, isso é do passado. Então veja só que dia a dia o cristianismo vai sofrendo golpes e com a nossa contribuição, pelo nosso mau testemunho que nós muitas vezes damos, isso vai sendo fortalecido, serão engrossadas essas fileiras. E, meu querido, nós estamos caminhando para isso. Qual é o propósito do vídeo? Lhe avisar, porque essa forma de pensar, se você não tiver Deus no coração, você vai sucumbir, você vai anuir, você vai dizer, ah, esse que é o jeito certo. Esse que é um porque todo mundo está fazendo, então por que eu deveria ir para outro caminho? Preste muita atenção, que o fato de todo mundo falar uma coisa não significa que aquilo é verdade. Foi assim que mataram o Senhor Jesus. Todo mundo falou que tinha bombas em destruição em massa no Iraque, porque a mídia começou a dizer isso. Embora não fosse verdade, entraram, invadiram e mataram tantas pessoas. Então todo mundo está dizendo uma coisa a respeito do assunto. Isso não significa que aquilo ali seja verdade. Esse termo, a voz do povo, a voz de Deus, ele é do maligno, não procede do próprio Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus nós encontramos na palavra dele e você tem acesso. Por favor, leia a Bíblia Sagrada, se intere dos eventos que estão para acontecer e não seja pego de surpresa, querido. Boa sorte!